Oi, pessoal, eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A gente passa, nós, os resenhistas, passamos por muitos percursos durante a nossa caminhada na plataforma. Então, a gente fala de alguns canais polêmicos, fala de assuntos mais polêmicos ainda e às vezes as pessoas não entendem a nossa forma, né, de expressão. No meu caso, como exemplo, eu não sou psicóloga, eu não sou polícia, eu não sou desembargadora, não sou advogada, muito menos juíza. Compreendem? Mas nós da resenha falamos de assuntos diversos da plataforma. Geralmente observamos canais e destrinchamos aqui para vocês se estão mentindo, se é conversa fiada, se está omitindo alguma coisa. Então, eu, por exemplo, não estou perseguindo pessoas. O que eu venho a falar é para esclarecer a sociedade, as pessoas que estão na plataforma que têm curiosidade, entendeu? Então, eu não posso ser culpada de ser janela de uma paisagem, porque automaticamente você está olhando, né, para fora e vendo o que se passa, o que as pessoas lá na mídia estão querendo dizer. Eu acho que tudo pode ser defensável se a pessoa for transparente, compreende? Então, no meu caso, é avalizar e fazer vocês entenderem a mente desse youtuber. Inclusive, são casos que tem que ter cobertura exclusiva dos resenhistas. Se tem um assunto polêmico na plataforma, nada mais normal do que ser assunto para resenhista. Entendeu? Porque são casos de comoção a todos. Todos que assistem os vídeos no YouTube, quando acontece alguma coisa assim, exorbitante, todos querem saber o desfecho da história. Por isso que os resenhistas vêm aqui com as observações e análises mais apuradas do que o público e o próprio vlogueiro quer passar. Aí a gente vem e fala. Pelo menos no meu caso, eu analiso bem o que a pessoa está falando, eu percebo os olhos, a forma como é o procedimento corporal, o que ela está querendo passar, se ela titubeia muito, se ela repete muito. Por exemplo, geralmente os mentirosos usam muito a palavra jamais. Você fez isso? Jamais. Isso é típico de mentiroso. Porque quando é uma coisa normal, a pessoa fala, não fiz. Não fui eu. Nunca usa a palavra jamais. Uma pessoa que fala muito, está querendo omitir alguma coisa, né? Existem grandes criminosos que usam muito essa palavra. Não, muito verdade. Muito limpo. Certamente tem coisa omissa por trás. Estão escondendo alguma coisa. Aí, fazendo isso, estão declarando que vocês devam acreditar no que eles estão falando. E eu creio que todos que estão assistindo o assunto, por exemplo, da menina afogada numa piscina, que teve uma comoção nacional, pelo menos no Brasil, de pessoas que conhecem o assunto, isso faz com que os resenhistas analisem bem
aonde está a verdade e aonde está a mentira. A própria família não passa uma comoção real de uma coisa tão trágica, ainda mais com uma criança de 2 anos, como os próprios resenhistas e outros que estão assistindo estão comovidos. Eu, por exemplo, fiquei muito triste de saber que uma criança indefesa afogou-se numa piscina, assim, do nada. Então, eu acredito que todos os meus colegas e também os inscritos, tanto deles quanto de todos, ficaram chocados. E você vê que a própria família não passa nada. Só diz que está à base de remédios. Olha só, gente, eu também tomo tarja preta, que eu tenho uma insônia danada. E a minha emoção continua a mesma. Tanto é que eu estou triste pelo caso da menina. Como eu choro às vezes, como eu chorei pela minha cachorrinha. Tem nada a ver com emoção, porque eu sou experiência viva. Eu tomo tarja preta todo dia para dormir, porque realmente eu não tenho sono. Eu sou muito elétrica, né? Minha cabeça pensa muito, então eu tenho dificuldade para dormir. Então eu tomo tarja preta, sem problema nenhum. Tomo poucas gotas, mas tomo. Então esse papo aí de dizerem que mexe com emoção é mentira. Que eu tenho as mesmas emoções que vocês, né? Eu sinto medo, eu sinto preocupação, eu sinto um monte de coisa. E tomo tarja preta. Então isso aí é conversa para convencer. Eu não sei por que a família está escondendo tantas coisas. Seja claro. Olha, eu não tomei conta da criança, eu dormi, ou eu fui na casa de alguém, ou eu fui cozinhar, deixei ela lá fora. É só falar, gente. É simples. Ninguém está acusando ninguém. Nós apenas estamos supondo que houve um crime. Porque uma criança não ia andar aquele pedaço todo que a própria Sarah Kelly faz de carro e o próprio vovô bonzinho fez de moto. É só vocês ouvirem o esclarecimento deles lá. Você vê que são duas pessoas totalmente pancados da cabeça. O marido não fala coisa com coisa, você vê nele assim, explícito que ele tem uma esquizofrenia, um problema psicológico. E a mulher, que está à base de remédio, tem uma fluência rápida, entendeu? Fala em cima dele, aí faz umas caras assim, finge sorriso, porque ela ri o tempo todo no vídeo. Aí ela faz isso, ó. Se vocês observarem, quando uma pessoa faz isso, é para evitar rir. Porque sabe que é mentira. Sabe que aquilo ali foi tudo montado para eles falarem. Quem falou, eu não sei. O texto, eu não sei. Pode ter sido a cunhada. Porque daquela família ali, a pessoa mais centrada ali é a cunhada. Que é aquela loura. Ela pode ter, né, colaborado com o contexto. Porque o sogro e a sogra não têm instrução, né? Qual é a instrução deles? Eles falam mal, você não entende muito. Realmente o português dali é muito difícil. Inclusive, a própria mãe fala uma linguagem que dá para entender. Mas os erros de português são explícitos e claros. E o pai não fala coisa com coisa. Parece até um papagaio, ele repete o que instruem a ele. Claro, você vê que ele é doente. Pessoas doentes, com algum tipo de problema psicológico, que eu conheça na vida, nunca vi casado. Pessoas deficientes neurologicamente, elas não casam, né? Elas não constroem família, a não ser que estejam os pais comandando aquilo ali, criado pelos pais. Eu não sei se eles moram do lado dos pais, se eles moram dentro da casa dos pais, se eles moram na casa dele e os pais vão lá toda hora. Que eu não sei nem se eles trabalham, né?
O pai faz o quê? O velho cuida de vaca, cuida de quê? Eu não sei. Nunca vi ele em trabalho. De repente ele trabalha lá para Sarah Kelly. Agora, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles falaram que os investigadores estiveram na casa deles. Ali tem muita gente para ser, né, investigada. A mãe, o pai, os avós que sonharam, vai ter que dizer para a polícia, tá? Que Deus falou com eles. O caseiro da casa da Sarah Kelly, a Sarah Kelly, o marido, né? Que são proprietários da chácara, o tio, que não estava na história, mas apareceu, e as visitas que estavam na casa, se é que tinha visita. Que eles falaram que tinha visita, mas ninguém viu aparecer, ninguém sabe o nome, ninguém sabe como foi, se estavam do lado, se estavam na casa, se estavam juntos no meio da estrada. Eles vão ter que explicar por que retiraram o corpinho da criança de dentro da piscina sem ser a perícia. Porque o próprio Lemuel disse que o pai, quer dizer, o avô, né, trouxe a criança nos braços já sem vida. Aí que vinha passando um SAMU. Se ela estava sem vida, por que a SAMU ia levar ela? Geralmente quem leva é o corpo de bombeiro, já direto para o IML. Não passa nem por hospital. Não tinha vida. O que uma pessoa vai fazer sem vida dentro do hospital? Ressuscitar? Gente, eu nunca vi isso, né? Eu estou falando isso para vocês, que eu já tive casos na família de falecimento, né? Por doença ou por outro motivo, coração. E não foram para o hospital. Já saíram de casa direto, né? Para o velório. Não precisou passar pelo hospital. Vai fazer o quê? Não vai ressuscitar? Aí a gente apenas pega um atestado de óbito. Que o atestado de óbito é dado pelo próprio necrotério, que é feito com o cartório deles, né? Você faz o enterro e o cartório do necrotério te passa a documentação. O meu pai faleceu, foi assim, eu morava com ele, eu tirei o óbito dele. Então, gente, eu, sinceramente, meu pai não saiu de dentro de casa para ir para o hospital, não. Ele saiu de dentro de casa já para ir para o velório, pro enterro, né? Aí foi lá, foi olhado, e foi feito aquela coroa de flores, aquela preparação toda, e houve o velório a noite toda para no dia seguinte ser enterrado. Conheço muito bem, que eu lidei com isso várias vezes, de pessoas próximas. Então não tem esse negócio. Então essa história que eles falam, você vê um desequilíbrio total. E a mulher do Lemuel, numa aceleração, que quem toma remédio tarja preta, é impossível de ter aquela aceleração. Aquilo ali é uma inverdade. Ela pode ter tomado um dia um comprimido, mas tomar remédio, ali todo mundo toma remédio. Menos o sogro, que é lúcido, né? E o tal do tio. E a nora, né? Que é a filha lá deles. A moça loura, que é a cunhada que deve ser irmã do Lemuel. Agora, o Lemuel era um rapaz que não era nunca para ter casado, porque ele é doente. Ele não tem estrutura para fundar uma família, crescer uma família. Ali ele pode até ter relações, né, íntimas com mulheres, porque geralmente os birutas têm relações. Agora, casar e constituir família, impossível. Porque não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem sabedoria, não tem instrução. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Analisem. Aqui ninguém está acusando ninguém, não sou juíza, mas a gente supõe que houve alguma coisa de errado com a criança. A criança não ia simplesmente sair de dentro de casa para se afogar, para cair numa piscina. Eu acho difícil, porque são trajetos que a família faz de carro. Ali, aqueles pedacinhos que eles mostram, é porque eles querem mostrar alguma coisa, né,
pelo caminho, não ao falecimento da criança. Eles não mostraram a janela. Por que eles não mostram ao redor da casa? Por que eles não mostram todo o quintal, aonde eles estavam, já que eles gostam tanto de fazer vídeo e estão tendo tantas visualizações, que é por causa do dinheiro, tanto os sogros quanto o próprio casal? Por que eles não filmam a área que a menina pode ter pulado? Cadê a janela? Mostra a janela, pra gente ver a altura. Garanto que vai ter visualização aberta, entendeu? E para poder eles próprios calarem a boca dos resenhistas. Mas não mostram, não falam nada. Só fala que vai emagrecer, que toma remédio, né, sogro, né, sogra? Né, meu sogro, né, minha sogra? Nós estamos à base de remédio, né, meu sogro, né, minha sogra? O almoço tá uma delícia, né, meu sogro, né, minha sogra? Para ver se eles aprovam. Se ela tá falando alguma coisa correta. Entendeu, pessoal? Então esse aí é o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio aí pra gente. E aguarde as novidades. Um abraço para vocês.